Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para a sua vida. Agora nós vamos falar nesse vídeo acerca da divisão da Bíblia. Bom, a gente sabe que os livros originais, que foram escritos acerca da palavra de Deus, a Bíblia hebraica, ela não possui as mesmas divisões que a nossa Bíblia hoje tem. As nossas cópias, as nossas traduções no nosso idioma português. Como, por exemplo, capítulos e versículos. Na nossa tem, porque isso foi feito algum tempo depois. Porém, os originais não. Eram textos inteiros, sem divisões, sem capítulos, sem versículos, que eram escritos, nos seus idiomas respectivos. Porém, a fim de facilitar o entendimento do leitor da Bíblia, algum tempo depois, séculos depois, os copistas, os tradutores, os estudiosos da Bíblia, entenderam que era necessário fazer alguns ajustes no texto, não no conteúdo da Bíblia, mas no layout, vamos dizer assim, no formato em que estava ali escrito os textos bíblicos. Com isso, foi feito ali duas grandes e importantes divisões desses livros da Bíblia. As duas principais divisões que nós temos, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, é a primeira parte, a primeira divisão da nossa Bíblia, e a segunda divisão, ou segunda parte, chamamos de Novo Testamento. Então essas duas partes, Antigo e Novo Testamento, são as duas principais divisões que foram feitas. E cada uma delas possui ali um conjunto de livros. Por exemplo, o Antigo Testamento possui cerca de 39 livros ao todo. Já o Novo Testamento, ele possui ali cerca de 27 livros ao todo. Se for somar o Antigo com o Novo, nós vamos ter ali o total de 66 livros. Outra divisão que foi feita dentro desta, do Antigo e do Novo Testamento, que nós chamamos de subdivisões, foram as seguintes, a começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em pelo menos 4 partes. A primeira parte do Antigo Testamento nós chamamos de Pentateuco. Penta significando 5, teuco, rolos. Os 5 rolos, ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até o livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés. Esse é o Pentateuco, são 5 livros. Essa é a primeira parte do Antigo Testamento. A segunda parte nós chamamos de livros históricos. Por que histórico? Porque conta a história do povo de Israel, o seu início, a sua formação, o seu desenvolvimento, a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio e assim por diante. Então, depois do Pentateuco, nós temos a segunda subdivisão do Antigo Testamento, que nós chamamos de históricos, livros históricos, que ao todo são 12 livros. Começando por Josué, depois de Deuteronômio, começando por Josué e indo até o livro de Esther, ao todo 12 livros. Depois dos históricos, nós temos a terceira subdivisão, que são os livros poéticos. Por que poéticos? Porque contam poesias, canções, salmos, E ao todo, esses livros poéticos, são 5 livros, Os livros que compõem ali a seção dos livros poéticos, depois dos livros históricos, no Antigo Testamento, são ao todo 5 livros, que começam em Jó e vai até o livro de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. E por último, nós temos os livros que chamamos de livros proféticos, porque falam acerca de profecias. São livros escritos por profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, começando
lá no livro de Isaías e indo até o livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Ao todo, os livros proféticos são no número de 17 livros. E ainda há uma subdivisão dentro dos livros proféticos, que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Só para deixar claro aqui, quando falamos em profetas maiores dentro dos livros proféticos e profetas menores, essa expressão maior ou menor não se refere ao grau de importância dos profetas. Não se refere também a uma superioridade de um profeta em detrimento do outro, não. Quando falamos na teologia de profeta maior e profeta menor, nós estamos nos referindo ao conteúdo do livro. Por exemplo, começando no livro de Isaías e indo até o livro de Ezequiel, que são 5 livros, são considerados os profetas maiores. Por quê? Porque o livro desses profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, são livros grandes. Só o livro de Isaías, por exemplo, possui 66 capítulos. É como se fosse uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Entendeu? Então são maiores por causa do conteúdo. Livros grandes, né, no seu conteúdo, na sua mensagem. E são menores, profetas menores, também por causa do conteúdo. Né? Existem livros como o de Obadias, que possui um capítulo. Outros livros, né, possuem 4 capítulos, como o livro de Jonas. E assim por diante. O livro de Ageu possui 2 capítulos, só um livro comparavelmente pequeno. Por isso é chamado profeta menor. E o livro dos profetas menores, ao todo, são 12, indo ali de Oséias, começando de Oséias, e indo até Malaquias. Então essa é as divisões que foram feitas, né? A organização que foi feita e colocada com relação aos livros do Antigo Testamento.